Olá, bom dia! Olha, chegamos à metade da semana, né? Já vencemos aí vários leões durante os outros dias, lutamos e nós conseguimos chegar aqui. Eu posso dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar nos guardando, nos protegendo, porque todo dia, quando nós levantamos alicerçado no poder de Deus, na palavra dele, não tem inimigo nenhum que possa nos vencer. Às vezes nós temos o medo, né, de enfrentar as lutas, achando que nós estamos sozinhos. Mas eu quero que você saiba no dia de hoje que você não está só. O poder de Deus está com a minha vida, com a tua vida. E todo dia que a gente lê uma palavra aqui, nós ativamos o mundo espiritual, né? Com o direcionamento de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, que Ele está dizendo, olha, essa palavra é para você enfrentar essa luta de hoje. Amanhã eu vou prover o de amanhã, a palavra de amanhã. Mas hoje a palavra que eu estou te dando é essa. Levanta, toma posse dessa palavra e vai para a guerra que eu sou contigo. Porque Deus sempre nos falou que Ele não veio à terra trazer paz, né? Por mais que quando a gente encontra um servo de Deus, a gente fala, Pai do Senhor, Shalom. Na realidade, Deus deixou bem claro que a nossa vida aqui nessa terra, desde o dia que a gente aceitasse Ele, seria uma vida também de batalhas e lutas. Teríamos refrigério, sim, porque Ele nos guarda, nos proteja, mas haveria lutas. Tanto que quando Ele nos chama, Ele nos chama como soldados, pronto para a batalha. Então não tenha medo de lutar. Não tenha medo do inimigo. Pelo contrário, eu quero dizer que o Deus que está contigo é muito mais poderoso do que o teu inimigo. Então se levanta nessa quarta-feira, coloca aí a tua armadura aí, o teu capacete, pega a tua espada e vai para a guerra. Não desiste de lutar por tudo que Deus tem dito que vai fazer na tua vida. Porque se Ele disse, Ele vai completar a boa obra. Antes de gravar aqui, olha gente, olha, não olhe para o brilho do meu rosto hoje, porque geralmente eu faço uma máscara, né, pro rosto, e quando eu acabo de gravar, por causa da luz que é muito forte aqui, aí geralmente eu ponho essa máscara que é para, né, pro rosto, para hidratação. E é incrível que eu esqueci, levantei agora, né, antes de gravar, e decidi passar máscara antes da gravação. E aí eu fui ver que tá um brilho, tá um refletor, já fui lá, já passei um lenço umedecido, já tentei tirar, mas esse creme que eu passo no rosto, gente, é tão maravilhoso que nem o lenço umedecido tirou. Então, se vocês começarem a olhar, ver muita luz no meu rosto aí, olha, é o creme que eu passei, mas vamos acreditar também que é o Espírito Santo brilhando, né, através do meu rosto, para que venha iluminar a vida de vocês, né? A palavra de Deus diz que quando Moisés estava lá no monte, que ele fala com o Senhor, que quando ele desce, Deus diz que o rosto dele resplandecia como uma luz. Tamanha era a presença de Deus, o poder de Deus, o brilho de Deus é tão grande que refletiu em Moisés. Então vamos acreditar que hoje, né, o brilho de Deus está refletindo no meu rosto. Então, e assim, né, eu esqueci, passei o creme antes da gravação, mas está tudo certo. O mais importante é o conteúdo. O mais importante do que aparência, do que cenário, né? O que importa na realidade é o que Deus vai falar com a tua alma hoje. O que Deus vai falar através da minha vida. A mensagem que Deus vai passar no dia de hoje para você. Nós estamos nesse momento, todo dia às 6 horas da manhã, ativando o mundo espiritual, fazendo uma corrente de oração. Eu quero dizer para você que semana que vem eu vou abrir um jejum pela tua vida. Semana que vem eu vou abrir da meia-noite, né, até as 10 horas, ou então vou estender até meio-dia do outro dia, um jejum pela tua vida. Então eu vou pedir que segunda-feira você traga um papel e traga uma caneta aí que eu vou te dar um direcionamento do que você deve fazer com esse papel e com essa caneta durante esse período de jejum. Por quê? Porque esse jejum eu vou estar intercedendo pela tua vida. Vai ser em pró de vocês que estão aí me assistindo. Eu vou pedir nada para mim. Não vou falar, Senhor, eu quero ir. Não, Senhor, este jejum eu vou apresentar ao Senhor pela vida dos teus servos que tem aqui, guerreado junto comigo, todos os dias às 6 horas da manhã. Então não esquece, tá? A partir de segunda-feira da semana que vem, nós estaremos nessa corrente de oração, de jejum e oração, para quebra de todo mal, de toda maldição que tem afetado a tua vida. Tá bom? Vamos para a palavra de Deus, vamos começando já regozijando na palavra do Senhor, o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Deus me deu agora o livro de Marcos, né?
muitos conhecem como São Marcos. Capítulo 15, vamos ler? Vou dar um tempinho aí para ver se quem está em casa ainda, que quiser abrir no livro de Marcos, capítulo 15, quem está dirigindo vai só ouvindo, ou quem está no ônibus, que está sem a Bíblia também com fone, vai ouvindo aí. Mas quem está em casa, que tem a oportunidade, abra a Bíblia. É importante você ler, acompanhar, sabe? Nós temos que, quando a pessoa ministrar na nossa vida, nós temos que realmente ver se está escrito na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado, para que a gente não venha viver uma vida de enganação. Tudo que uma pessoa falar do reino de Deus tem que conectar com a palavra de Deus. Nada pode sair do que está escrito aqui, ó, na Bíblia, tá vendo? Eu tenho umas Bíblias novas aí que eu uso quando eu vou ministrar em outras igrejas. Mas aqui em casa eu amo essa aqui, olha, tá bem velhinha. Mas essa Bíblia aqui tem tantas promessas que o Senhor me fez. E eu vou anotando, né? Eu vou anotando, vou circulando. Então eu amo essa Bíblia. Essa Bíblia é uma bênção na minha vida. Ela é toda cheia de marca-texto, né? Datas, de promessas que o Senhor me fez. Algumas o Senhor já cumpriu. Outras estão em andamento para cumprir. Outras Deus irá cumprir lá na frente. Mas essa Bíblia eu digo que é o meu xodó. Eu tenho umas aqui em cima, aqui, lindas, novinhas, que eu as levo quando eu vou ministrar em outras igrejas. Mas quando é em casa eu gosto de usar essa. Que essa tem coisas aqui que só Deus e eu sabemos. Cada palavra que Ele falou na minha vida aqui, que eu tenho guardado no meu coração, e esperado o tempo dela se cumprir na minha vida. Eu acho que todo pregador, ele faz um pouco disso, né? Eu acho que todo pregador tem isso de ter sua Bíblia de casa, que ele lê as mensagens, que ele medita, e tem aquela Bíblia bonitinha, capa bonitinha que ele leva para ministrar nas igrejas, né? Graças a Deus eu sou muito convidada para ministrar nas igrejas. Deus tem aberto portas, tem colocado muitos convites na minha agenda. Então, meu tempo é assim, né? Ministrando aqui para vocês. Eu faço shorts aqui, uma palavra todo dia. Deixo aqui de manhã também a oração e no final a palavra em uma oração. E toda quinta-feira eu tenho feito uma live chamada Noite de Restauração. É um direcionamento que Deus me deu para que eu fizesse uma live toda quinta-feira falando de restauração. Só que nessa quinta-feira aqui, agora que vai vir, hoje é quarta, né? Amanhã eu não estarei gravando ao vivo. Eu vou gravar o vídeo mais cedo e vou postar à noite. Não estarei gravando ao vivo porque eu vou estar ministrando em uma igreja. Então, provavelmente, eu vou chegar em casa por volta de umas 10, 10 e meia da noite. Então, não vai dar tempo para entrar ao vivo, né? Geralmente, na noite de restauração, toda quinta-feira, eu entro ao vivo às 9 horas da noite, trazendo para você uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus. E como amanhã eu vou estar ministrando em uma outra igreja, eu não vou conseguir estar ao vivo, mas vai ter um vídeo gravado aí, bonitinho, com uma mensagem de Deus para a tua vida, tá bom? E na outra quinta-feira, se conecte comigo aqui na live, onde Deus dá uma palavra ao vivo, uma palavra que vai falar com o teu coração. Mas vamos para a palavra dessa manhã, né, que está em Marcos 15, que fala assim: Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-los. Nada respondeu. Vê quantas acusações. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Esse aqui que a gente vai ministrar nesta manhã agora é uma fase tão difícil na vida do nosso mestre, do nosso Senhor, né? Ele levado aqueles homens. E se a gente for ver hoje em dia, nos dias atuais, não está diferente, né? Este homem é levado diante do sinédrio. E olha o que me chamou primeira atenção. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarraram Jesus. Você percebe como
o inimigo já começa desde de manhã, tramando contra nossas vidas. Ele começou aqui logo pela manhã, tramando contra a vida de Jesus, né? Decidindo o que iria fazer com a vida dele, se iriam matá-lo, o que queriam realmente fazer. E aqui a palavra vai dizer que eles amarraram Jesus, achando que isso poderia paralisar Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não se deixou amarrar, mas ele se permitiu para que fosse um Cordeiro de Deus pela minha vida e pela tua vida. Mas aqui a palavra diz que é logo pela manhã. Olha a importância que tem nós começarmos o dia com uma mensagem de fé, com uma oração, para estragar todos os planos que o inimigo tem feito contra a minha vida e a tua vida logo pela manhã. Porque enquanto você está aí se arrumando, né, tomando banho, se preparando, as meninas se maquiando, pensando qual roupa vai trabalhar, o inimigo está lá, maquinando todo o mal contra a tua vida, tentando te destruir. Então, não deixe de se conectar com Deus logo cedo, pedir ao Senhor, quebra toda maldição contra a minha vida, toda arma que está sendo forjada e preparada contra a minha vida agora, neste momento, Senhor, que o Senhor venha destruir. É importante a gente pedir a proteção de Deus. Eu duvido alguém que está protegido sobre as asas de Deus, sobre o esconderijo do Altíssimo, o inimigo tocar. Não toca. Por isso que você tem que estar sempre em oração, meditando na palavra. Aqui esses homens começaram logo pela manhã, amarrando Jesus, levando-o a entregar a Pilatos. Olha que maldade. Jesus não tinha feito nada contra eles. Com uma inveja, destrói a vida de alguém. Esses homens estavam com tanta inveja de tudo que Jesus estava vivendo, de tudo que Jesus, o nome de Jesus estava sendo aclamado, o nome de Jesus estava sendo conhecido. O que Jesus fez? Curava, libertava, né? Dava uma palavra de fé, de ânimo. E por causa disso, esses homens invejosos, que se diziam religiosos, porque, gente, a pior coisa é a religiosidade, sabe? A pior coisa é as pessoas acharem que porque elas talvez um pastor de uma igreja grande, pastor há muitos anos, que eles são bambambam. Gente, ninguém é melhor do que ninguém. Título não salva ninguém. Eu tenho a unção de pastora porque Deus permitiu. Mas isso não me salva se eu não andar nos preceitos do Senhor, se eu não me curvar diante dele todos os dias, se eu não obedecer a ele, se eu não vigiar todo o tempo para não cair em pecado. Deixa eu te falar, título não vai me garantir salvação. O que vai me garantir a salvação é eu andar de acordo com os preceitos e mandamentos do Senhor, é honrar o nome dele, é obedecer a ele. Então, por que existe o título? É uma unção que nós recebemos. É uma separação. Olha, esse aqui é separado para fazer a minha obra. Tem autoridade na terra. Mas também, querido, se não andar direito, se não andar com integridade na presença do Senhor, sabe, se te quiser tirar vantagem das pessoas, se viver uma vida errada, vai pagar o preço sendo pastor, sendo apóstolo, sendo um bispo. Porque não tem essa. Judas também era um apóstolo de Jesus e morreu como? Vocês sabem, não posso nem falar a palavra aqui, porque senão o YouTube ele corta o meu vídeo. Mas você sabe, Judas era um apóstolo de Jesus, mas andou de forma errada e pagou um preço por isso. Comece a colocar no teu coração menos religiosidade e mais fé, mais presença de Deus. Nós temos que crer em Deus, no poder dele. O resto, deixa eu falar, o resto é só título de homem. Sabe? Eu conheço pessoas que, mas eu sou apóstolo. Um dia eu conheci uma moça, uma senhora. Eu estava numa posição inferior, né, a dela. Gente do céu, quando eu falei para ela, eu vi que ela era bispa, eu falei, olha, eu sou pastora. Gente, ela olhou para mim com tanto desprezo, porque eu estava numa posição inferior a dela. Sabe, como se dissesse assim, então eu sou bispo, eu não posso me direcionar. A mulher não deu uma mínima para mim. Eu falei, ô Senhor, que coisa, título, não existe nada, não existe que um pastor... Onde está escrito que um pastor é melhor do que um bispo ou um apóstolo? Gente, são unções diferentes, mas nenhum é maior do que o outro, que só existe um maior do que o outro, que é Jesus Cristo, ninguém mais. No reino de Deus, todos somos iguais, todos somos filhos iguais. E as pessoas se preocupam tanto, né, com o título. Eu não estou preocupada com o título.
Eu estou preocupada em ser salva naquele grande dia, em andar em integridade como o meu Senhor mandou. Tanto que você vai ver aqui, no meu nome aqui, não está escrito pastora, está escrito meu nome. Ah, você não honra o título? Sim, honro. De Deus ter me confiado o ministério, de Deus ter me confiado as ovelhas dele para que eu cuidasse, para que eu manejasse elas até a terra prometida, sim. Mas isso não é mais o importante título. O importante é quem eu sou em Cristo, sabe? Quem eu sou na presença dele. E quando ele me manda fazer algo, eu obedeço. É isso que importa. Eu nunca me preocupei em títulos. Uma vez um pastor falou assim: pastora, está na hora da senhora ser ungida bispo. Eu falei: ô meu filho, já tenho tanta prova sendo pastora, deixa isso aqui quieto. Vamos ficar na unção de pastora. Eu nunca me preocupei com isso. Sabe o que eu me preocupo? De quando eu abrir a minha boca, você sinta a presença de Deus através de tudo que sai da minha boca, todas as palavras que o Senhor coloca através do Espírito Santo na minha vida. A minha preocupação é saber que eu tenha sido, eu seja espelho para que outras pessoas queiram cada vez mais se aproximar de Deus. É isso que me importa. O resto são coisas do homem, são coisas terrenas, né? Olha só que eu não ia nem falar nada disso, mas olha por onde o Espírito Santo me direcionou. E aqui continua falando que eles interrogaram Jesus por várias vezes, né? Pilatos interrogou Jesus, mas outra parte dessa mensagem que me chama a atenção é que Jesus se calou. Jesus não respondeu nada. Ele falou: falaram que você é o rei dos judeus. Jesus simplesmente respondeu: você está dizendo, eu não disse nada. Por que nós temos a tendência de querer nos justificar para as pessoas? Porque nós temos a tendência de querer mostrar para o outro que nós somos servos de Deus, que nós somos escolhidos, que nós somos... Gente, não precisamos nos justificar para ninguém. Muitas das vezes é melhor a gente se calar, é melhor a gente, fechar a boca. Deus é que tem que nos justificar, eu não tenho que justificar nada. Eu não tenho que mostrar para ninguém que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu tenho que fazer a minha parte, honrar Deus sobre todas as coisas, andar de acordo com a vontade dEle e me calar e Deus me justificar. É isso que Deus está falando para mim e para você nesse dia, quarta-feira. É tempo de você se calar, não se justifique diante dos homens. Tem uma passagem aqui que Pilatos fala assim para ele assim: você não sabe que eu poderia te soltar, que eu tenho poder? Aí ele olha e dá risada, ele fala: que poder tu tens se não fosse dado do céu? Jesus poderia se justificar, ele era e ele é o Filho de Deus, mas ele não se justificou. Sabe por quê? Porque aqueles que são escolhidos por Deus não precisam se justificar em nada. A palavra que Deus está mandando para a tua vida nessa quarta-feira, para você iniciar o dia, vai haver no dia de hoje situações para que você se justifique, mas não se justifique. Eu, Senhor, te justificarei no tempo certo. Eu, Senhor, irei adiante de ti e falarei por ti. Não se preocupe com o que o homem vai dizer de você. Entra na minha presença, coloca sobre a minha presença as tuas petições, tudo que tem sido falado contra você, todas as difamações, e confia plenamente que eu sou poderoso para te honrar, para te justificar e para mudar a tua história. Amém? Palavra linda, né? Gente, que palavra é essa? Palavra de é tempo de fechar a boca, sabe? A gente quer tanto que o outro se justificar para as outras pessoas. Ei, você quer se justificar? Se justifica para Deus. É só para Ele, para mais ninguém. Porque Ele é o único que tem o poder de perdoar os seus pecados. Ele é o único que tem o poder de te exaltar. Então, você quer contar alguma coisa? Quer falar: Deus, mas eu não fiz. Vai para a presença dEle, conta para Ele. Apesar que Ele já sabe, né? Mas Ele quer ouvir da tua boca e falar: olha, Deus, eu quero me justificar, eu fiz isso, talvez não foi legal, ou então eu fui injustiçado aqui, eu não fiz nada. Mas fale para Deus. O homem nada pode fazer pela tua vida, mas Deus sim pode à tua frente arrumar toda essa situação, mudar toda essa história. E se você foi caluniado, difamado, sem você ter tido culpa nenhuma, o Senhor também te justificará. Amém? Que palavra linda, né? O silêncio fala mais do que 1000 palavras, né? Eu não sei quem falou isso, não sei qual foi o poeta que falou isso, né? Que o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Mas uma coisa eu te digo: o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele já tinha dado esse exemplo através de uma situação tão caótica, tão difícil. Será que eu e você, diante da morte, teríamos coragem de ficar muda? Porque a palavra de Deus diz que como, né, um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. É assim que Jesus se entregou à vontade de Deus. Então que eu e você venhamos se entregar à vontade de Deus e não precisa se justificar para ninguém. O próprio Deus nos justificará. Amém? Glória a Deus, guarda essa palavra. É tempo de você silenciar. Ah, mas eu tenho que explicar. Não explique nada. José não explicou nada. Eu pego meu celular que ele descarregar aqui. Você acredita? No meio da live, no meio da gravação, o celular quer descarregar. Quando José foi pego naquela situação que a mulher de Potifar acusou ele de tentar assediar ela, ele poderia ter se justificado, sabe? Para Potifar falando assim, não, eu não fiz nada com a tua esposa. Ele não se calou. Demorou de Deus justificar ele? Tá, os nossos olhos podem ter demorado. Mas no tempo que Deus achou que era correto, que era a hora, Deus justificou. Como? Tornando ele governador. Olha só, Deus colocou José numa posição acima ai, agora eu acabei de falar o nome dele. De Pilatos, não, Pilatos foi que prendeu Jesus. Ah, do patrão dele lá, né? Que agora você acredita que me fugiu o nome? Enfim, né? De Potifar, agora eu lembrei. Deus o colocou numa posição maior do que a de Potifar. Que é mais justificativa do que isso? Deus te honrar diante dos teus inimigos? Então não perca tempo se justificando para quem não vai acreditar no que você falou. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Pai? Pai, eu apresento ao Senhor cada uma dessas vidas que estão aqui conectadas comigo através do Teu Espírito Santo. Porque eu sei, ó Pai, que foi o Teu Espírito que trouxe elas até este vídeo, foi o Teu Espírito Santo que as guiou até aqui. Porque o Senhor queria falar com elas através dessa palavra. Então que nesta manhã, meu Pai, que todo desejo de se justificar para o homem, que venha cair por terra hoje, e que ela venha confiar, que ela ou ele venha confiar na Tua justiça na vida deles. Pai, guarda os Teus servos nessa quarta-feira, protege eles, livra eles de todo o mal, acampa os Teus anjos ao redor deles. Se tem alguém aqui neste vídeo, meu Pai, clamando ao Senhor por uma providência, que o Senhor, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, venha ser a providência na vida de cada um dos Teus servos. Eu apresento eles ao Senhor e tenho certeza que a partir de agora estão guardados, protegidos, que no final da noite, meu Pai, eles venham poder te agradecer ao Senhor por tantas coisas boas que o Senhor vai fazer na vida deles no dia de hoje. E assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu creio, olha só, eu creio que no final desse dia você vai ter muito mais para agradecer do que pedir, de tantas coisas boas que Deus fará na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique todos com o Senhor Jesus Cristo, que Ele te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Ah, lembrando, amanhã nos encontramos aqui às 6 horas da manhã, tá bom? Para uma palavra e uma oração. E não se esqueça, semana que vem nós temos o jejum, a qual estarei fazendo um jejum pela tua vida. Mas aí eu vou falando mais, te explicando e te lembrando todos os dias até a hora do jejum. Amém? Que Deus te abençoe e fique todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.